Bom, e hoje eu recebo em nossos estúdios ele, Luiz Fernando, vereador, mais conhecido como Tid Tai. Tid, seja bem-vindo em nossos estúdios, obrigado por ter aceito o convite de vir falar com a gente. A gente vai falar sobre a renúncia do mas antes eu gostaria de abordar um assunto, Tid. Por que entrar para a política? Por que você entrou para a política? De onde surgiu todo esse interesse? Isso. Brenda, na verdade, eu sempre fui esportista, né, atleta, competidor, e a gente sentia muita dificuldade na questão de representar o nosso município fora dele e também fora do país. Então, dessa forma, me despertou o interesse, porque eu notei que dentro do esporte, sendo parte do esporte, eu não conseguiria fazer pelo esporte e pelos esportistas. Então, foi onde que eu tomei a iniciativa de, além de fazer pelo esporte, sendo esportista, que eu ia lutar dentro da política, porque tudo gira em forma de política, tudo gira em forma da administração pública. Então, se eu não estivesse lá dentro, realmente lutando de dentro para o benefício do esporte, eu vi que eu ia simplesmente ser mais um aí e aceitar o que eles tentam, né, nos empurrar a goela abaixo, e sempre a população é a última, os esportistas são os últimos, e eu cansei disso. É isso aí, realmente, principalmente para o Muay Thai, né? O pessoal tem enfrentado bastante dificuldade, apoio e incentivo. Foi aí, então, que entrou para a política, foi bem votado, se tornou, então, vereador. E de lá para cá, como tem sido o seu trabalho na Câmara Municipal? Na verdade, até fiz um desabafo na rede social esses dias, que eu falei assim que a minha vida virou um nó depois que eu entrei na política. Porque como a gente tem um instinto imbativo, né, um instinto de luta mesmo, a gente não vai abaixar a cabeça para muitas coisas. A gente não vai simplesmente se curvar para um sistema que já se implantou no país. A gente não fala nem só no município, né? O sistema, quando a gente diz, é o sistema corrupto, o sistema que realmente tenta diminuir o cidadão, que é o pagador de impostos, e engrandecer pessoas ligadas aos governos. Então, isso causa uma tristeza muito grande. E quando eu estive dentro da política, eu senti essa dificuldade de caminhar, porque tudo é muito difícil, tudo é muito complicado, né? Quando você se levanta, quando uma pessoa se levanta contra qualquer tipo de sistema, eles tentam te derrubar, eles tentam te calar todo o tempo. Então, isso que a população vem acompanhando, né? A minha trajetória dentro da política é uma trajetória de guerra, uma trajetória de luta. É aquela trajetória que cai, levanta, apanha, levanta e assim vai indo. Certo. Tid, antes da sua candidatura, até mesmo no começo do seu mandato, você se manifestava bastante, tinha bastante lives, até foi intitulado o Rei da Live, né? De um tempo para cá, isso tem diminuído. Por quê? Em algum momento você se sentiu calado na Câmara? Não, pelo contrário, Brenda. Os meus trabalhos se intensificaram, principalmente na questão legal, na questão burocrática. Quando eu me empenho numa coisa, eu vou a fundo. Eu não brinco em nada que eu pego para fazer, entendeu? Tudo eu me dedico ao extremo. Por exemplo, eu deixei toda a minha vida particular, minha vida profissional, para me dedicar totalmente à política. Hoje eu me encontro sem nada, entendeu? Por quê? Exatamente por me doar 100% ao município, entendeu? Então, na questão das lives, o porquê que o Tite sumiu das lives? Primeiro, a gente tem que, o sistema não é feito de buracos na rua. O sistema não é feito de lives, o sistema não é feito de árvore quebrada. O sistema é feito exatamente de licitações, de corrupções. Então era aí que eu queria embater, eu queria bater ali. Muitas vezes, eu já fiz lives também falando sobre isso, eu fiquei coisa de 6 meses estudando um único processo. De onde partiu, de onde veio, com ligação com quem tinha. Então, a gente pensa que a fiscalização é só ler, não é ler. Muitas vezes a gente tem que dar de perito, ele tem que ser investigador, ele tem que ser investigativo, ele tem que ir atrás para ver ligação com qual pessoa tem, do porquê que isso veio para Mococa, de onde surgiu, entendeu? Então, é um trabalho muito complexo para poucos vereadores que realmente se dedicam dessa forma. Entendeu? Então, é onde a gente acaba não tendo tanto tempo, às vezes, para estar na rua fazendo uma live, porque o buraco é muito mais embaixo e muito maior do que a população consegue enxergar. Certo. Hoje a gente vê uma Câmara, 80%, digamos assim, está do lado, apoia o prefeito. Como que você vê essa relação? Porque às vezes a gente sabe que muitas vezes não é fiscalizado da maneira correta. Como que você vê essa relação, essa união dos vereadores com a prefeitura?
Hoje, Brenda, e não só hoje, mas isso em qualquer governo, eu acho que isso é muito prejudicial para um município, para um estado, para um país, porque um governo ele não pode trabalhar totalmente sossegado, totalmente tranquilo, totalmente favorável a ele. Não. Ele tem que trabalhar sim com questionamento, ele tem que trabalhar sim com perguntas, com respostas, com fiscalização. Por quê? O poder legislativo, muita gente fala assim, é para legislar. Não, o poder legislativo não é apenas para legislar, é para fiscalizar, legislar, fiscalizar e conter o poder executivo. De que forma? Conter é exatamente a base da fiscalização que leva à contenção. Se ele está tendo um gasto desnecessário, a gente tem que conter ele, através do Tribunal de Contas, através do Ministério Público, mandando requerimento para o prefeito, alertando ele. Essa é a nossa forma de alertar. A partir da hora que o prefeito tem uma câmara muito cômoda para o lado dele, é onde a cidade acaba se enterrando em buracos, exatamente por ser conivente, muitas vezes, de uma forma não intencional, mas acaba sendo conivente com o prefeito nos seus erros. Entendeu? Assim, a gente viu em algumas das prestações de contas e apontamentos do Tribunal de Contas, onde a defesa da ex-prefeita sempre diziam que a Câmara era conivente, a Câmara estava ciente, a Câmara estava junto. Então, quando o prefeito erra, a primeira coisa que ele faz é o quê? É se defender usando do legislativo, que foi omisso nos seus trabalhos ou que deixou acontecer de forma amigável. Entendeu? Certo. Tid, na última semana nós acompanhamos a polêmica dos áudios que foram vazados e na data de ontem foi publicado o seu pedido de renúncia. Como que foi essa história? Qual foi o verdadeiro motivo desse pedido? Você se sentiu pressionado? Na verdade, Brenda, muitos encaram como estratégia, muitos encaram como omissão, muitos encaram como safadeza. Isso aí basta muito do ponto de vista de cada um. Tá? O meu ponto de vista é estratégia. Por que uma estratégia? Eu tive uma reunião com determinados vereadores, né, alguns dias antes da abertura dessa comissão, e foi alegado uma coisa na reunião. Só que no andar dos trabalhos, a situação mudou completamente. E a denúncia não tinha nada a ver com os fatos reais. Entendeu? Então usaram de manobra, desde a parte do espalhamento desses áudios, que a gente fez proposital e usaram disso contra mim, que é um ataque político, e vocês vão entender, principalmente hoje, que eu vou fazer uma live explicando tudo isso, principalmente na questão documental, porque não adianta você só falar, você tem que provar de como eles estão agindo. E eu consigo provar. Só que estando lá dentro, eu sei que o prefeito tem grande influência dentro da Câmara. Eu sei que a presidente da Câmara, sendo presidente do partido do prefeito, ela tem grande influência dentro da Câmara. No entanto, que eles têm a maior bancada, entendeu? De vereadores. Então, eu não podia correr o risco de ficar submisso à palavra ou o que 12 vereadores, ou até mais, 14 vereadores, pudessem julgar a minha vida, sendo que eu devo satisfação aos meus eleitores, aos cidadãos que me confiaram um voto, e não a 12 vereadores que estão lá dentro. Entendeu? Se continuar o processo, que é o que nós vamos brigar agora judicialmente, para que derrube todo esse processo deles, que foi de forma totalmente desleal, da forma que eles fizeram, a gente vai continuar lutando. Só que a minha inocência não vai deixar de ser transparente para você, cidadão, que me confiou um voto. Entendeu? Então, essa foi a estratégia. Eu não poderia deixar que eles me tornassem inerte por 8 anos, apenas por uma questão política e medrosa, porque se você não deve, você não teme, não é? Por que não me deixaram eu continuar com as minhas fiscalizações? Por que tentaram, manipularam de todas as formas para que caísse isso, vazasse isso de todas as formas, ao invés de realmente fiscalizar o crime que estava acontecendo dentro do carro? Porque a gente envolveu situações exatamente para cair o crime que estava acontecendo dentro do carro. Só que isso, até então, não foi falado. Se você reparar nas falas da presidente da Câmara, ela não fala em questão de justiça, ela fala na questão muito direcionada à perseguição política. Ela quer prender, ela quer fazer pagar. Mas espera aí, presidente, a senhora como presidente, a senhora não tinha que primeiro analisar os fatos, ao invés de antes apontar o dedo?
estão usando muito sobre tráfico de influência. O que é o tráfico de influência? Foi caracterizado realmente um tráfico de influência? Quantos vereadores já fizeram o mesmo ato, mas que não foram enquadrados como tráfico de influência, e isso está público e notório em todas as redes sociais, né, inclusive Facebook e YouTube, que é transmitido pela sessão da Câmara. E que isso nunca foi falado para você, cidadão. Entendeu? E que eu tenho como provar. Que houve o suposto, como eles dizem, tráfico de influência, que eu não vejo isso como tráfico de influência. Uma empresa procurar você dentro da Câmara Municipal, você acompanhá-los até dentro da Santa Casa, que é exatamente uma instituição filantrópica para atender os cidadãos, que atende o sistema SUS, ou seja, eu quero realmente que tenha o melhor trabalho, que tenha a melhor prestação de serviço. Fui conhecer o projeto, tive a oportunidade de conhecer o projeto através dessa visita, mas em momento algum, dentro de qualquer circunstâncias, foi falado em qualquer tipo de propina. A situação foi criada exatamente para pegar o crime que estava acontecendo dentro do carro oficial, que é para garantir a integridade física e moral de cada agente político. Foi isso. Certo. E quais serão os próximos passos? Agora foi feito pedido de renúncia, direto na Câmara Municipal, já comunicado aos seus eleitores, à população municipal de Mococa. Quais serão os próximos passos? Você continua na política? Isso. Nesse momento, não, né? Porque eu já renunciei ao meu cargo de vereador, e, infelizmente, foi doloroso, sabe? Foi uma coisa assim de garra, porque eles queriam o quê? Eles queriam me pegar para o ego, entendeu, Brenda? Queriam fazer com que eu, através do meu ego, eu fosse imbatível, pá, e fosse para cima e eles me caçassem. E eu ficasse 8 anos inelegível. Torna a repetir. Qual é o medo de deixar com que qualquer outro político dispute uma eleição? Qual é o medo? Porque o medo é exatamente tentar derrubar de forma criminosa a moral de um vereador, entendeu? Para depois entrar com um pedido desse, que é um pedido de uma abertura de uma CP, que é uma comissão processante, que vai levá-lo à cassação, obviamente, e que, além da cassação, vai perder os seus direitos políticos por 8 anos. Entendeu? Então, essa é a maior afronta, essa é a maior forma de você tirar um dos seus maiores adversários. Pelo contrário, eu acho que quem tem que decidir isso é a população nas urnas. Se você não teme qualquer outro político, como eu não temo ela, não temo qualquer outro. Se tiver que disputar nas urnas, isso é um ato democrático. Então, se é um ato democrático, é exatamente para que o cidadão tenha a sua escolha. Eu não preciso tirar ninguém das urnas. Disputa comigo, mostra a sua capacidade para o cidadão, mostra o seu trabalho que você fez durante todo esse mandato. O medo deles qual que é? Porque eu, com apenas R$ 950, eu fui o segundo mais votado do município. Eles acharam que eu seria um cordeiro dentro da Câmara apenas por vir da Vila Santa Rosa, ter pouco estudo, ter 8ª série apenas. Só que eles não esperavam que realmente eu sou esforçado, procuro saber de tudo que eu estou fiscalizando e vou para cima. E jamais abaixei cabeça para qualquer um do sistema. Entendeu? Então, é isso. Certo. Tid, antes da gente encerrar, eu gostaria de falar sobre as redes sociais. Hoje a gente vê que a população meio que dividiu. Alguns te apoiam, outros criticam. Como que você vê essa questão e qual que é o seu recado aos munícipes? Sim, Brenda, hoje a minha página ela está alcançando em torno de 435 mil visualizações a cada 28 dias. Realmente era muito maior no passado, entendeu? Então, eu penso assim, hoje nós somos representantes de uma cidade de 70 mil habitantes, né? 35 mil eleitores. Então, se você dividir isso em vereadores, você vê que nenhum teve muitos votos relacionados realmente aceitos, né, pela população. Então, eu tive uma pequena porcentagem de tudo isso. Só que dessa pequena porcentagem, mesmo assim, eu estou conseguindo ter um grande alcance. Então, às vezes, os números de curtida nem sempre representam as pessoas que realmente te seguem. Que pessoas, elas acabam sendo coagidas, elas se sentem constrangidas por fazer um certo comentário, acabam ficando meio retroagidas nos seus atos, entendeu? Ficam com medo disso. E eu vejo que a minha página ainda continua muito, muito bem aceita. No entanto, que se eu abrir a live, muitas vezes eu abro a live e já está com 150 pessoas assistindo ao vivo, 100 pessoas assistindo ao vivo. Então, isso mostra o carinho que a população tem pelo meu trabalho.
em menos de 10, 20 minutos, acaba atingindo 1.000, 2.000 visualizações. Então, a gente não consegue abranger o gosto de todos os cidadãos. No entanto, que até para se eleger a prefeito, o prefeito teve 12.000 votos. Então, ou seja, né, se você colocar na quantidade de habitantes, na quantidade de eleitores que nós temos no município, nem Deus agradou a todos. Quem diria um Tiditai da vida, que além de ser imbatível, é polêmico. Tid, para a gente encerrar agora, de verdade, você pretende um dia ser prefeito de Mococa, se candidatar? Toda a minha vida, minha carreira política, ela foi feita de degraus, né? Comecei como um ativista político ali, com o celular na mão, fui a conselheiro municipal da saúde para entender o sistema da saúde por dentro, de como funciona, quem são as pessoas, a maneira que é executado os trabalhos. Depois, subi a vereador, graças a Deus, graças ao voto do cidadão que me confiou esse voto. Fui outorgado por eles. E agora, a prefeito, eu deixo nas mãos de Deus, que eu não sei nem se eu vou estar vivo, né? Hoje eu uso colete à prova de bala exatamente por causa disso, que eu mexo com pessoas grandes, mexo com pessoas realmente perigosas do sistema e temo pela minha vida, não sei se até lá eu estou vivo, né? No entanto que tem esses indícios de tentativa de como se diz, de sabotagem, né? Tem esses indícios de sabotagem do freio do carro, que agora vai ser periciado, vai passar por todas as perícias. Então, ou seja, são atentados à minha honra e à minha vida o tempo inteiro. Eu não sei até que ponto eles podem chegar. Eu não sei até que ponto eles podem atentar contra a minha própria vida. Então, eu deixo nas mãos de Deus. Muito bem. Tid, te desejo sorte como pessoa, como professor de artes marciais, também como político. Essa foi uma entrevista com o Luiz Fernando Tiditai. É com você, Gabriel.